Nunca imaginei que minha vida daria uma reviravolta tão grande, especialmente com um marido que, até então, eu acreditava conhecer por completo. Meu nome é Marta, tenho 33 anos, e até pouco tempo atrás, acreditava que estava casada com o homem que amava. Mesmo com as dificuldades de viver com minha sogra e cuidar do meu sogro, achei que o amor de meu marido compensava tudo. Mas tudo mudou num dia comum, quando ele chegou em casa com 2 crianças, e a bomba estourou. Ele tinha outra família. Eu, que já estava emocionalmente desgastada, senti como se meu chão tivesse desaparecido. Não havia palavras para descrever o impacto daquele momento. Ele entrou como se nada estivesse fora do lugar, como se fosse natural. As crianças, inocentes e sem culpa, olhavam para mim, sem saber que eu não fazia ideia de quem eram. Marta, esses são meus filhos, ele disse casualmente, como se estivéssemos discutindo sobre o que jantar naquela noite. O sangue subiu à minha cabeça. Como assim seus filhos? Depois daquela revelação, percebi que minha vida inteira ao lado dele havia sido uma mentira. Ele me escondia coisas que eram fundamentais para o nosso casamento, e a confiança que eu tinha foi destruída. Enfrentar a traição emocional de viver uma vida dupla e manter outra família me fez enxergar a pessoa que ele realmente era. Ele tentava justificar, dizendo que não queria me machucar, mas a dor que senti foi avassaladora. Foi naquele momento que tomei a decisão mais difícil e libertadora da minha vida. Eu não podia continuar vivendo uma mentira, não podia mais ser cúmplice do desrespeito e da traição. Arrumei minhas coisas e decidi sair daquela casa. Mesmo com o peso do medo e da incerteza, recuperei minha dignidade e coragem. Sabia que, ao deixar tudo para trás, eu estava começando uma nova vida, uma vida onde eu seria a protagonista, e não mais uma coadjuvante. Hoje, olho para trás e sei que aquele momento me transformou. Perdi um marido, mas ganhei a mim mesma. A revelação de que meu marido tinha outra família não aconteceu de uma só vez. Começou com pequenos detalhes que, no momento, pareciam insignificantes. Algumas noites, ele chegava tarde do trabalho sem dar uma boa explicação. Eu sempre confiava nele, então não questionava. Os finais de semana, que antes passávamos juntos, foram gradualmente tomados por reuniões de negócios e encontros com amigos antigos. Às vezes, eu notava olhares estranhos de sua mãe, como se ela soubesse de algo que eu não sabia, mas eu tentava ignorar. Foi numa dessas noites, depois de mais uma desculpa mal elaborada sobre um compromisso repentino, que comecei a sentir que algo estava errado. Decidi dar uma olhada no celular dele. Nunca fui o tipo de pessoa que mexe nas coisas dos outros, mas aquela sensação de que algo estava sendo escondido de mim era cada vez mais forte. Ele tinha o hábito de deixar o telefone jogado na sala enquanto tomava banho, e naquele dia, o aparelho estava sem senha. As mensagens no WhatsApp revelaram tudo. Conversas com uma mulher que eu nunca tinha ouvido falar, recheadas de intimidade, carinho e até fotos dos dois com crianças. Fiquei em choque ao ver as mensagens mencionando fins de semana juntos, planos familiares, e o nome papai sendo usado pelas crianças nas fotos. Ele estava vivendo uma vida paralela e mantinha 2 famílias, sem que eu soubesse de nada. Minhas mãos tremiam enquanto eu lia cada palavra. Não queria acreditar no que via, mas ali estava a verdade, na minha frente, impossível de ignorar. Senti como se o ar tivesse sido arrancado dos meus pulmões. O homem com quem eu havia compartilhado minha vida, em quem confiei, com quem fiz planos para o futuro, estava traindo minha confiança de uma forma que eu jamais imaginei. Quando ele voltou do banho, não pude me conter. O encarei com as lágrimas já nos olhos, segurando o celular. Quem são elas? Perguntei, tentando manter a calma, mas sem conseguir esconder o tremor na minha voz. Ele ficou pálido, seu olhar perdido por alguns segundos, mas logo baixou a cabeça. Foi naquele silêncio que eu tive a confirmação que faltava. Não havia mais desculpas, nem mentiras que pudessem esconder o que ele vinha fazendo. Ele tentou se explicar, dizer que não queria me machucar, que não sabia como me contar. Mas a dor já estava feita. O fato de ele ter me envolvido numa rede de mentiras por anos, enquanto vivia uma vida dupla, era indesculpável. Naquele momento, senti que o mundo ao meu redor desmoronava. E o pior de tudo, minha sogra sabia, estava sempre ao lado dele, cúmplice de tudo, me tratando como uma intrusa enquanto ela mantinha esse segredo. Essa parte da história foca na angústia de descobrir algo tão profundo e doloroso de forma gradual, o que intensifica ainda mais o impacto emocional que isso tem na vida de Marta.
Nos dias que seguiram, o ambiente em casa ficou ainda mais sufocante. Eu tentava me manter focada no trabalho, mas cada olhar de meu marido, cada palavra de minha sogra, me lembravam da traição. Eu queria confrontar a mulher com quem ele mantinha outra família, mas sabia que isso só me causaria mais dor. Finalmente, tomei uma decisão. Sabia que não podia continuar vivendo ali, me consumindo por dentro. Era hora de escolher a mim mesma, minha dignidade, minha paz. Uma noite, enquanto meu marido estava fora, arrumei minhas coisas em silêncio. Peguei o mínimo necessário e saí daquela casa sem olhar para trás. Não deixei bilhetes, nem explicações. Eu não devia mais nada a eles. Enquanto dirigia para longe, uma sensação de alívio tomou conta de mim. Eu tinha perdido um casamento, uma família que achei que era minha, mas havia reencontrado algo mais valioso, minha liberdade e minha força interior. Sabia que o caminho pela frente seria difícil, mas estava pronta para recomeçar. Após deixar a casa onde viveu tantas mentiras, Marta enfrentou o vazio, mas também a liberdade que vinha junto com ele. O caminho para o recomeço não foi fácil, mas foi um processo de redescoberta e reconstrução de si mesma, que trouxe à tona uma força que ela nem sabia que possuía. Nos primeiros dias depois de sair, Marta sentiu-se perdida. Embora soubesse que havia tomado a decisão certa, a realidade de estar sozinha depois de anos casada era avassaladora. Alugou um pequeno apartamento, longe da casa do marido e da sogra, e foi para lá com o pouco que tinha. Estava cercada por caixas, mas, ao mesmo tempo, por um silêncio que trazia paz. Pela primeira vez em anos, não havia ninguém dizendo o que ela deveria fazer, nem expectativas irreais sendo colocadas sobre seus ombros. Ela se apoiou nos amigos que ainda tinha. Alguns dos quais, ela percebeu, se distanciaram durante seu casamento, mas que agora estavam prontos para lhe dar suporte. Conversar com eles a fez perceber o quanto havia se perdido nos últimos anos, tentando agradar um marido que nunca foi honesto, uma sogra que a via como uma intrusa, e uma vida que não era realmente sua. Os dias se transformaram em semanas, e Marta começou a buscar a cura de dentro para fora. Ela sabia que precisaria de ajuda para lidar com os traumas da traição e da manipulação emocional que havia sofrido. Decidiu procurar uma terapeuta, alguém que pudesse guiá-la pelo processo de entender suas emoções e ajudá-la a reconstruir sua autoestima. Foi nas sessões de terapia que Marta começou a se perdoar por ter ignorado os sinais da traição, por ter se sacrificado tanto por alguém que não a valorizou. A terapia a ajudou a redescobrir quem ela era antes de se casar. Marta sempre foi uma mulher forte, determinada, que acreditava no amor, mas também em sua própria capacidade de criar um futuro. Aos poucos, ela reencontrou seu valor, não como esposa ou cuidadora, mas como Marta, uma mulher capaz de moldar o próprio destino. Outro passo fundamental no recomeço de Marta foi focar em sua carreira. Trabalhando remotamente para uma empresa, ela decidiu mergulhar ainda mais em suas responsabilidades profissionais. O trabalho se tornou uma fonte de motivação e uma forma de se distanciar das dores do passado. Ela se destacou ainda mais, e as oportunidades começaram a aparecer. Marta foi promovida a um cargo de liderança, ganhando mais confiança e autonomia. Com essa nova fase profissional, veio também a independência financeira, algo que a fez sentir-se segura e capaz de trilhar seu próprio caminho, sem depender de ninguém. Além de investir em sua carreira, Marta começou a se reconectar com atividades que antes a faziam feliz. Voltou a praticar yoga, algo que ela sempre amou, mas havia deixado de lado durante o casamento. E inscreveu-se em um curso de fotografia, algo que sempre sonhou em fazer, mas nunca encontrava tempo. Essas pequenas escolhas a ajudaram a descobrir novas paixões e a expandir seus horizontes. No meio desse processo, ela também começou a conhecer novas pessoas. Participou de eventos, fez amizades genuínas e construiu uma nova rede de apoio que não estava vinculada ao passado. Cada nova amizade trazia mais cor para sua vida, que antes parecia cinzenta e pesada. Agora, com o tempo passado e as feridas começando a cicatrizar, Marta olha para trás e vê o quanto cresceu. Ela já não carrega o peso do que aconteceu, mas sim as lições que aprendeu. O recomeço foi doloroso, mas também foi um renascimento. Marta percebeu que a verdadeira felicidade não dependia de outra pessoa, mas dela mesma. Ela ainda acredita no amor, mas agora com uma nova perspectiva, sabe que merece respeito, sinceridade e um relacionamento onde os dois lados sejam iguais. Mais importante, aprendeu que antes de qualquer coisa, ela precisa amar a si mesma. Hoje,
Marta vive sua vida com mais autenticidade e plenitude. Ela pode ter perdido um casamento, mas o que ganhou foi muito mais: a reconexão com seu verdadeiro eu. E, com essa nova força, sabe que está pronta para enfrentar o que o futuro lhe trouxer.